Podemos começar a gravar já, Carlos? Já tava gravando? Zero introdução. Eu posso fazer piada, assim, soltar as piadinhas? Eu quero que você faça. Claro. Porque assim, introdução pra quê? Aí você dá aquele corte assim, né? Já começa já no esse cenário aqui todo pra gente fazer a mesma coisa que a gente fazia quando só tinha o microfone. É isso mesmo, velho. Bom, então vamos começar um bate-papo aqui entre nós. Primeiramente, eu quero apresentar vocês aqui que estão nos ouvindo. Eu não sei quem está nos ouvindo necessariamente, mas... E vendo, né, também. É verdade, cara, é verdade. Mas vamos descobrir com o tempo, né? Vamos descobrir com o tempo. Enfim, estou aqui com meu amigo Diogo Roney, Thiago Neves e Dona Camila. Se apresentem aí, por favor, gente. Sou o Diogo, membro da Conviva. Acho que só tem isso pra falar de mim. Casado com quem? Casado com Priscila, pai de Melina. Olha, pronto. Sou corretor de imóveis e construtor de casas. Quer ter mais filho, man? Quero. Possível nome aí e tal? É pra arrumar briga. Você quer arrumar um problema lá em casa? Não? Não. E é isso. Aproveitando aí, um abraço pra Priscila, Dona Priscila. Mendes. Esses dias eu olhei. Tem umas 30 na igreja já, né? Nossa igreja tem muitas Priscilas, né? Você, meu jovem? Para 20 minutos, né? Meu nome é Thiago, Thiago Neves, casado com Priscila, tenho 2 filhos, estou satisfeito, Daniel e Elisa, inclusive a vasectomia já está agendada. Aí, ó. E você, dona? Meu nome é Camila, eu sou membro da Conviva também, casada com Emerson e mãe de 2 filhas, Alice e Júlia. Muito bem. Então, gente, a gente está aqui para bater um papo com vocês sobre essa série de mensagens que começa com esse tema, com esse título, né? Com esse título, Todo Mundo Precisa Saber. A gente queria bater um papo hoje, conversar um pouco mais sobre isso, né? Sobre esse tema, como que esse tema se correlaciona aí com o Evangelho de Marcos. Por que todo mundo precisa saber, hein, man? Ô, gente, eu chamo ele de Man, mas o nome dele é Diogo, tá? Man para os íntimos, né, Man? Por favor. Então, Somente os íntimos. Isso. Me fala aí, velho. Me fala aí essa relação aí de Marcos, o Evangelho de Marcos em si, com esse tema todo mundo precisa saber. Por que todo mundo precisa saber, velho? Porque Marcos é o Evangelho de Jesus. Assim como os outros evangelhos, Marcos tem um propósito. A forma com que Marcos escreveu o Evangelho, inclusive, provavelmente memórias de outra pessoa, pelo que tudo indica foi Pedro, Sim. Pelo menos assim a tradição vai dizer. Ele é o mais objetivo em revelar Jesus como Filho de Deus. Então ele é mais prático, ele é mais direto, se comparar com Mateus e com Lucas, ele é bem mais direto. O objetivo dele é falar da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E todo mundo precisa saber sobre Jesus Cristo. Qual o celular que eu olho? Só para me saber, assim. Para de vez em quando dar aquela, sabe assim, para o negócio não ficar tão... porque tem toda, vocês não estão vendo, mas tem toda a estrutura aqui. Priscila Neves, né? Mas voltando. Era um áudio, né? E aí, o que eu achava, né? Inclusive, o seu eu tive mais arrumado. Mas assim, o objetivo de Marcos é falar da pessoa e da obra de Jesus de maneira bem direta, e todos precisam conhecer Jesus, porque ele é a boa nova de Deus. Você acha, Neves, que a igreja tem falhado nisso, né? Em comunicar a mensagem de Jesus às pessoas? Eu acho. Acho que a igreja, como ela tem saído da Bíblia, né, ela tem buscado inspiração em outras coisas que não na Bíblia, reuniões de homens, em acampamentos, ou atender os desejos pessoais do presente século, onde o consumismo e o individualismo toca a música. Eu acho que a gente tem que voltar para a palavra e relembrar, como uma atalaia, né? Que o rei chegou e esse rei é o Filho de Deus e ele veio cumprir um propósito de reconciliar o homem com Deus, e isso envolvia um rei sofredor que tinha que morrer e suportar a penalidade do nosso pecado. E então a gente tem que fazer como os discípulos dele fizeram, depois de Atos 2, divulgar para todos que o Filho de Deus veio para reconciliar
o homem com Deus e o único caminho é através dele. Olha só que interessante, né? Enquanto o Tiago está respondendo aqui, eu estou vendo Camila. Camila tem pouco tempo de convertida, né? E batizada lá na igreja. E essa mensagem chegou até você, né, Camila? A mensagem de Cristo chegou até você. Como que chegou até você? Como é que foi isso? Conta pra gente um pouquinho aí. 2 anos. Hã? Uns 2 anos. Ai, acho que não consigo nem lembrar assim, exatamente quando chegou. Mas veio... Deus trabalhou de alguma forma no meu coração que eu precisava procurar mais. Eu não estava satisfeita onde eu estava, o que eu ouvia, que era muito pouco. Então eu precisei procurar mais. E ele usou de uma amiga que eu tenho, que me convidou para ir até a igreja. Eu cheguei aí numa outra igreja e cheguei lá, não, esse local não é para mim. Realmente tinha algumas coisas que eram feitas que para mim não era realmente o verdadeiro evangelho. Não me senti bem lá. Até que eu cheguei na Conviva, me senti super acolhida por vocês, mas consegui também ver o verdadeiro evangelho. Então acho que quando vocês estão lá na frente pregando, e vocês falam muito isso, né? Que aqui a gente prega o verdadeiro evangelho e que o quanto que ele nos constrange, eu falo, realmente, eu não estou aqui só para ouvir coisas boas, não só que eu sou capaz, só que eu vou conseguir, só que vai dar certo, quero que eu ouvia. Então, chegou para mim de uma forma que fez sentido, que começou, pelo menos, a preencher alguns espaços, né? Que a gente vai preenchendo com outras coisas. Então, foi mais ou menos assim. Mas não teve um momento, foi esse momento, não, sabe? Foi uma caminhada. Muito massa. Há pouco tempo, né? Não sei. Muito massa. E olha só, gente, eu vou fazer trazer um outro comentário aqui, e aí vou abrir para vocês, quem de vocês quiserem falar aí, né? Que a gente está falando de uma série no Evangelho de Marcos, onde o tema é esse, todo mundo precisa saber, e a gente está ouvindo, são vários sermões já, vários estudos durante a semana ali, nos grupos, né, que a Conviva tem, mas tem uma coisa que chama a minha atenção e eu queria trazer para vocês, o que vocês podem acrescentar sobre isso, que não parece ser uma mensagem tão clara, ou o que é que dá de errado ali no ministério de Jesus com seus discípulos, porque ora ele está na sinagoga, ele é admirado e daqui a pouco já não mais admirado mais. Outra hora, em outros sermões, a gente ouve que os próprios familiares de Jesus não o reconhecem como sendo Cristo. Ora ele está curando e operando milagres e pessoas assim inesperadas o reconhecem como Cristo. Como é que é isso, hein? Todo mundo precisa saber, mas a mensagem é meio que subliminar? Como que é isso? O que vocês estão vendo aí até aqui sobre essa série e o que vocês acham disso? É assim mesmo? Todo mundo precisa saber, mas não é todo mundo que vai saber? Como é isso aí? Eu obedeço a patente. Vou falar de um jeito muito superficial, eu acho, Diogo e Thiago não consegui aprofundar mais. Mas eu reflito muito assim, como que nós, seres humanos, né, falhos como somos, quando a gente vê algo que preenche ou atinge a expectativa, a nossa expectativa, tá tudo certo. Então, enquanto tá lá fazendo os milagres, então, é Cristo, eu creio que é. Mas para aqueles que esperavam um grande soldado ou alguém muito grande que iria conseguir vencer, né? Tirar ali conseguir vencer as batalhas. Não, então eu já não acho que ela é capaz, então eu já não o vejo mais como Cristo. Eu vejo que a gente tem muito disso. A gente cria expectativa com algo. Enquanto nos atende, concordo, acho que é isso. Quando não atende mais, eu já não acredito tanto que era aquilo. Nesse sentido, parece ser bem relevante para o nosso tempo, né? Porque o que a gente mais vê nas redes sociais é um Jesus sendo pintado aí, sendo desenhado, que é um pouco diferente do Evangelho, né? Então, Camila já traz um assunto aí bem relevante para o nosso tempo. Nessa semana, inclusive, eu vi um vídeo que um rapaz perguntava pela cidade de onde ele morava quem era Cristo, se Cristo era Deus ou se Cristo era um profeta. E, para surpresa, a maioria respondeu que Cristo não era Deus, que ele era só mais um homem. E ao final do vídeo ele falou
da importância de a gente falar o que está escrito, não somente verbalizar aquilo que está escrito. O óbvio precisa ser dito. Pessoas precisam continuar sendo evangelizadas. Sim. E eu acho que era esse o propósito de Marcos, né? Marcos, no capítulo 1, ele fala Jesus, o Filho de Deus. E Marcos 15, 39, o centurião reafirma a tese principal de Marcos. Jesus é o Filho de Deus. Só Jesus, sendo Deus encarnado, poderia satisfazer tanto a obediência necessária à lei, quanto a penalidade pelos nossos pecados. E isso precisa ser dito e repetido. E para nós que já fazemos parte da igreja há algum tempo, parece que isso não é mais necessário. Por isso que voltar aos evangelhos com esse propósito, todos precisam saber que o rei chegou, o rei foi anunciado por João Batista, todos precisam saber que esse rei veio com autoridade, fazendo milagres, expulsando demônios, dando ensinos com autoridade, mas ao mesmo tempo esse é o propósito de Marcos, né? No capítulo 8 ele vira o foco de que esse Jesus que era curador, que era um poeta, um professor, era necessário que ele morresse para que nós pudéssemos ter vida. Massa. Não adianta um bom ensino, não adianta uma boa moral, não adianta os milagres e os pães que hoje as pessoas procuram, né? Um carro, uma casa, um emprego com estabilidade, viagens, mas sem satisfazer a justiça de Deus e a vida que Ele nos dá, nada disso é possível. Massa. Nada disso vale a pena. E aí, man, e você? O que você me diz aí? Eu acho que o grande propósito do autor, né, de Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, nós cremos assim, é de revelar Jesus como Filho de Deus, e fica evidente também as implicações disso. Porque, por exemplo, ele é Filho de Deus, então o Espírito Santo lá colocou Jesus no ventre de Maria, então ele é filho de Maria e também é filho de Deus, ok. Mas o que significa isso na prática? Nós temos uma cultura ainda que aprendeu muito com a mitologia. A gente vê Deus como um velho, com barbona branca. Jesus como um tipo de semideus, como Perseu, né, da mitologia, como Hércules ali, que é homem, mas tem coisas de Deus. E fica evidente, desde o início do capítulo do livro de Marcos, que ele, além de revelar Jesus como Filho de Deus, ele ainda revela as implicações de ser Deus também, né? Ele também é Deus. Em Marcos 4, quando ele dá ordem ao vento e ao mar, se alguém lembra do Salmo 107, o Salmo 107, no versículo 25, 24, alguma coisa assim, diz que ele dá ordem aos ventos e aos mares. Deus dá ordem aos ventos e aos mares. Quando Jesus dá essa ordem no capítulo 4, ele está revelando para o mundo que ele é Deus. Como o Salmo 107 sempre falou. Assim como o demônio de Gadara, quando chega diante de Jesus, fala: Jesus, filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? Então, assim, apesar da rejeição, apesar desse vai e vem das grandes multidões, sempre aqueles que escutavam com o coração estava diante dele, estava se prostrando diante dele, até mesmo uma mulher que nem conhecia ele, visivelmente, né? Não se relacionava com ele, ela ouviu falar sobre ele e teve uma experiência fantástica de cura de uma doença de 12 anos. Jairo também, que não estava andando com ele, teve a experiência de ter Jesus em sua casa e ver a sua filha sendo ressuscitada. Então, apesar das adversidades, apesar das lutas, das dificuldades, da perseguição, fica evidente que Deus está cumprindo o seu grande propósito. E que, pela dureza do coração dos homens, os homens rejeitam ele, não aceitam o seu ministério. Por causa de quê? Por causa de denominação, de placa de igreja, na época dos fariseus, por exemplo, por causa de legalismo, por causa da expectativa errada que eles criaram sobre Deus, que Deus nunca falou. Porque ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, mas
a expectativa do povo era de ter um novo Davi, um rei que ia vencer os inimigos ali. Então, é o que a Camila tinha comentado agora há pouco. Então, assim, ele vem como Deus e parece que ele não está muito preocupado com as expectativas. Ele está mais preocupado com o coração. E aqueles que escutam a sua palavra, que vêm até ele, porque aquele que ouve a palavra de Deus vem até Cristo com fé, assim diz Romanos, né? A fé vem pelo ouvir. Ele continua o seu ministério, independente de tudo. Ele morre assim. Aí já estou dando um spoiler do que vai acontecer, óbvio, todo mundo já sabe disso. Mas ele morre assim e continua assim depois também da sua ressurreição. A igreja continua sendo perseguida. E essa é a história de Jesus, até nos dias de hoje. Então, assim, é impressionante como Deus, ele não fez questão de chegar assim, fazendo uma grande mobilização que ia suprir todas as expectativas. Ele fez o que já estava previsto no seu propósito, do jeito dele, de maneira simples e objetiva, né? Nós poderíamos dizer que aquele texto de Marcos 2, quando ele está falando ali ele está com os discípulos, mas ele está com os religiosos também, e eles parece que não estão entendendo bem o que Jesus está falando a respeito de jejum, e aí ele fala assim, bom, você tem que, é a mesma coisa de você vestir uma roupa nova ou melhor, colocar um remendo novo numa roupa velha. O remendo força a roupa, rasga o resto dela. Ou colocar vinho novo em odre velho. Seria isso? Sim. Para você se entender e receber essa mensagem, você tem que abrir mão do velho, você tem que abrir mão das tradições, das expectativas. Assim, eu tenho dificuldade com uma turma hoje que vai falar assim, que a gente tem que... o tradicionalismo tem destruído a igreja. A gente tem que colocar os pingos nos is. A igreja, inclusive, essa é uma crítica de outras denominações, como os católicos fazem a nós, por exemplo, de que nós não valorizamos a tradição, que a tradição para a gente não vale nada, não vale muito. Inclusive, nossa igreja é uma igreja de tradição. Sim, claro. Igreja presbiteriana, a gente tem a confissão de Westminster, a gente tem outras confissões que a gente usa como base. Nossa igreja supervaloriza a tradição. Não é sobre isso. Inclusive, nós usamos as confissões e os teólogos antigos porque eles realmente despontaram no seu tempo com livros, obras maravilhosas, inspiradas por Deus, não da mesma proporção da Escritura, né? Nós não cremos que a tradição e a Escritura são pareadas no mesmo nível de importância. A Escritura, sim, é só a Escritura está acima disso. Mas nós valorizamos a tradição. Não é esse o problema. O problema é o legalismo. Então, você vê Jesus entrando na casa de gente simples, apesar de Jairo não ser tão simples assim, porque ele era um homem de posição, mas não era nenhum doutor da lei. Era só um chefe da sinagoga, que estava estraçalhado, sem mais nenhum lugar para recorrer. Jesus entrando na casa dele, mas Jesus não entra na casa de muita gente. Aliás, entra na casa de fariseu, mas a postura é diferente. A relação que Jesus tem com os fariseus daquela época, que estavam cheios de si, estavam cheios de convicções, ela é impeditiva, né? Parece que era uma barreira, essa roupa velha. E aqueles que não tinham nada, recebiam Jesus de bom grado. Então isso fala muito. Óbvio que você tem um Nicodemos que teve uma experiência fantástica com Jesus, você teve aquele fariseu que recebe Jesus em casa, mas é diferente, assim, fica óbvio que diante de Jesus nós devemos nos despir das nossas convicções. Essa é a grande mensagem. Deus chegou no mundo, nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir o que Ele tem para dizer e mudar a nossa trajetória, assim como foi com todos que encontraram com Ele. Quem pescava parou de pescar, pelo menos não pescava mais peixe. Agora começa a pescar gente. Então é por aí, sabe? Assim, eu vejo mais ou menos nesse sentido. Muito massa. Quer acrescentar alguma coisa aí, gente? Eu estou viajando, Diogo, falando aqui, pensando algo que você falou na pregação desse domingo sobre... Recompensa de um pregador. Você viveu algo, né? Claro. Sobre largar, né? Quando a gente decide seguir a Deus, a gente vai largar tudo, largar muitas coisas. E a gente começa a refletir, nossa, acho que vai doer se eu largar isso. Nossa, mas será que eu... E aí você começa a ver os ídolos, né? Quando dói, quando eu penso que eu tenho que largar isso, porque não é isso que Deus espera que eu faça. E na verdade isso não me faz bem, mas eu acostumei a fazer aquilo. Então, eu começo a refletir até constrange, né?
Acho que foi o que você comentou de outros. Isso é o renascer mesmo, né? É abandonar as velhas práticas, né? Para o novo. É verdade, boa palavra. Ô, gente, caminhando aí já para o fim, nós estamos tentando aí, né, conduzir a igreja, os irmãos nesse sentido de mergulhar mesmo nessa série de mensagem. Acho que esse podcast vai somar muito para isso, né? Já fala muita coisa aqui rica e preciosa. Mas se você puder deixar aí uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, ou quem sabe nos assistindo, o que vocês poderiam falar aí sobre essa série, sobre o Evangelho de Marcos, né? Essa mensagem de Jesus, que é o próprio Cristo. Enfim, o que vocês poderiam deixar aí de mensagem para cada um que está nos ouvindo ou nos assistindo? Começar, Neves? Posso. Eu fico observando a patente. Bem, eu acho que o que a gente não pode perder de mente é o fim principal de Deus vir à Terra, de fazer carne. Foi perdoar pecados. Deixou isso bem claro lá em Marcos 2, logo no início, quando o paralítico estava sendo descido diante dele. A maior necessidade do paralítico era andar, né? A gente tem tantas outras necessidades, mas a maior necessidade de Deus, o ofendido, é liberar o perdão. E isso foi dito, né? Seus pecados estão perdoados. Isso é muito bom, né? A gente se colocar no lugar do paralítico e não mais no lugar da multidão ou dos religiosos, de criticar, mas de receber esse olhar de misericórdia e graça. O Deus encarnado, ofendido, se fez carne para vir até nós e falar: seus pecados estão perdoados. Ler Marcos com essa perspectiva é como ler uma carta de amor. Constrange, mas saber que de tudo nessa vida o que eu preciso é o perdão dos pecados e que o próprio Deus fez compromisso de nos perdoar se nos reconhecermos pecadores e dependentes dele. A gente tem tudo. Massa. Cami, quer falar alguma coisa? Deixar uma mensagem? Eu acho que tem uma mensagem. Tem alguma pregação também que falou, e eu estava refletindo muito, que eu trabalhei com a Alice essa semana, puxando também para o Conviva Kids, né? Sobre não ter vergonha de proclamar o Evangelho, de falar sobre Cristo. Então, ensinando a Alice, né, uma atividade dela escrever uma cartinha para alguém, para uma colega ou para alguém que ela sabe que ainda não conhece a Cristo, e falar sobre ele, sobre a palavra que é luz, sobre a palavra que é o tesouro, enfim. Eu comecei a refletir o quanto eu estou também falando sobre Cristo, sabe? E ela com vergonha de falar e eu do outro lado pensando, eu acho que eu ainda tenho essa vergonha. Como que eu estou tentando ensinar minha filha algo que nem eu ainda consigo fazer? Então foi uma reflexão que vale para ela, vale para mim, acho que vale para todo mundo, né? Realmente de falar, de levar. Todos precisam saber, mas vão saber se a gente levar. E nem todos sabem, né? Parece que sabem, mas nem todos sabem. Diogo Rony. Para mim, a minha recomendação, o meu recado aí sobre o Evangelho de Marcos, ele está mais ligado também, já obviamente, do que o Tiago e a Camila falou, mas uma carta, é um evangelho, é uma notícia, onde fica evidente que Deus não nos abandonou e que Ele se importa com os seus filhos, com a sua igreja. Ele envia o seu Filho como expressão do seu amor, e fica evidente nos evangelhos que não foi um plano B. Já estava tudo já determinado por Deus, já estava tudo decretado por Deus. Isso nos revela algo que só em Cristo a gente consegue ver de maneira mais ampla, é que Ele é amor. E não é o amor do mundo, o amor estético somente, o amor vazio, o amor desprovido de... Não, Ele é amor porque desde o início Ele já tinha determinado todas as coisas, o seu Filho já estava imolado desde o início, pela sua vontade, né? Pelo seu decreto. Então isso nos revela que Deus é misericordioso,
A gente tinha a separação de que, você deve ter ouvido falar já que o Deus do Antigo Testamento é mais duro, é malvado, né? Não. Ele sempre foi misericordioso, ele é misericordioso. Ele é bondoso e sempre se preocupou com o seu povo. Ele providenciou salvação desde quando ainda nem tinha demanda da salvação, né? Porque nada foge do seu controle. Então, em Marcos, nós podemos ver de maneira mais ampla, de maneira plena, que Deus é realmente Pai. E na pessoa do Filho, nós conseguimos enxergar isso de maneira mais plena, né? E Ele deixou o seu Espírito. Então, aí está aí a Trindade em movimento, como sempre, falando em todos os corações. Então, se você lê o Evangelho, não só Marcos, mas toda a Bíblia, mas de maneira especial o Evangelho de Marcos, ou ouvir sobre o Evangelho de Marcos, o Espírito Santo pode transformar o seu coração. É um método que Deus usa para salvar pessoas, a pregação do Evangelho. E no Evangelho de Marcos nós temos salvação. Isso é o mais bonito. E lembrando que para ler Marcos você precisa pouco mais de 1 hora. É muito rápido, muito pequeno. Se você for preguiçoso, você pode levar 2, né, Tiagão? Mas aquela pausa para o almoço. Aquela pausa de 2 dias ali e tal, mas é muito rápido. Então, leia o Evangelho de Marcos. Você que é da Conviva, ou que você que também não é da Conviva, se quiser se achegar, aproveite essa série, porque em todas as séries nós somos edificados, né, Mê? Todas as séries eu fui profundamente edificado, mas agora no Evangelho de Marcos, de maneira bem mais poderosa, eu vou falar por mim, eu tenho sido tremendamente abençoado. Porque Ele é o nosso Senhor que está aqui em nosso meio. É isso. Eu queria falar um texto aqui que me abençoou. Marquinhos não está aqui com a gente hoje, mas vou fazer uso de um texto que ele pregou no último domingo, né? Estamos aqui já chegando no final de julho, para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Domingo passado, anteontem, né? Domingo retrasado. Pois é, mas domingo passado foi anteontem? Foi Foi Tiago. Domingo Thiago. retrasado foi Marquinhos. E Marquinhos terminou o capítulo 6 ali, ele leu um texto bastante grande, mas no final ele citou Marcos 6:31, e eu quero fazer desse texto minha mensagem para vocês também, né? Para quem está nos ouvindo aí ou nos assistindo. Marcos 6:31 diz: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Esse texto me marcou porque eu já preguei muito em Marcos 6, mas sobre a multiplicação dos pães. E sempre falava muito sobre a multiplicação dos pães, que vai começar a acontecer aqui agora, a partir do verso 32. Então me chamou a atenção o verso 31, que normalmente eu não dava muita atenção, e como que Jesus chama os seus discípulos que já estão em missão, não é isso, mãe? Já estão em missão com o Mestre, Jesus os chama para descansar. E aí eu queria te dizer 2 coisas. Primeiro, é que essa missão é a missão de Deus, do Deus encarnado, do Cristo ressurreto, né? Essa missão continua. Ele que a começa, Ele que a sustenta, é Ele quem vai concluí-la. E quem sabe, você está me ouvindo aqui, é parte do alvo dessa missão, né? Deus continua levantando pregadores, discípulos, gente como eu, como o Diogo, como o Tiago, como a Camila, gente comum, gente pecadora, como esses discípulos, que cansam, que se fadigam, mas que Deus usa para que você também seja alcançado, para que o Evangelho de Jesus chegue até você. Mas há uma outra verdade para a gente aprender aqui também, que o Jesus que nos chama a ser parte da sua missão é também aquele que olha para o nosso cansaço, para o nosso esgotamento, para as nossas limitações e cuida de nós. Jesus é esse também que chama os seus discípulos para descansar. Ele nos chama para descansar mesmo em meio à missão. Quem sabe Ele também tem te chamado a descansar nele, a não lutar mais as suas lutas com suas próprias forças, a não viver mais sozinho, a não viver mais magoado, magoada, a não viver mais sem fé, né?
E isso gera muito cansaço. Isso gera uma vida pesada. Jesus é o próprio Evangelho, ele é a própria mensagem, ele é a esperança, ele é alívio para aqueles que precisam descansar em Deus. Ele é a esperança. Então, que o Senhor te abençoe. Eu espero que essa minha mensagem também possa te abençoar. Oramos, torcemos para que essa série ainda continue a falar bastante ao seu coração e abençoar a sua vida, tá bom? Um forte abraço e que Deus nos abençoe. Gente, estamos gravando esse podcast aqui que está ficando maravilhoso, mas nós queremos já fazer um convite para você. No último sábado do mês de agosto, desse mês de agosto que vai entrar agora, anote aí, dia 30 de agosto, sábado, 19h30, lá no Espaço da Conviva, a gente chama lá de Casa Conviva, nós vamos ter um evento lá muito bacana, uma espécie de um programa, um talk lá, não sabemos ainda, estamos definindo o nome, mas vamos ter um bate-papo muito bom sobre essa série, todo mundo precisa saber. Vamos ter música ao vivo, um negócio assim muito massa. Vamos ter comida, você não pode perder. Anote aí na agenda, dia 30 de agosto, último sábado do mês de agosto, às 19h30. Fique colado conosco, vai ser um tempo muito bom. Deus te abençoe.